Para nós que trabalhamos nessa área, as alergias, pessoal, tem um contexto fortíssimo de contato ou alguma separação que não foi desejada. E aí, qual é o contexto disso tudo? Através das perguntas, eu tenho certeza que vocês vão ter um pouco mais de clareza. Mas, para embasar o que eu estou falando, tudo isso vem de técnicas como medicina germânica, constelação familiar, programação neurolinguística, até uma questão quântica, que é o porquê que você atrai situações assim, porque isso acontece repetidamente na sua vida. E nada do que eu falo aqui vai anular qualquer condição médica. Isso aqui é mais para agregar. Fez sentido? Show. Não fez sentido? Só descarta, tá bom? Se não faz sentido, tá tudo certo. Então, vamos lá para as perguntas, trazendo para vocês que o contexto é principalmente contatos e separações indesejadas. Tá aí a nossa primeira pergunta, que não é uma pergunta, na verdade, é só a pessoa que deseja saber sobre psoríase, segundo a nossa visão da reprogramação biológica e da constelação familiar. Pessoal, psoríase, na nossa visão, é quando a pessoa ela passou por 2 conflitos de separação. Só que você pode pensar assim, puta, eu passei por vários conflitos de separação na minha vida. Pô, perdi minha mãe, perdi um marido, sei lá, perdi um cachorro, que também é uma situação muito forte de separação. Mas a psoríase, ela tem um aspecto bem específico. São 2 situações das quais uma você ainda não conseguiu superar, então o seu corpo ainda vive essa separação, e a outra situação acontecendo ao mesmo tempo é o seu corpo quase terminando o processo. Então uma situação você já entendeu, a outra ainda não. Para você conseguir tratar a psoríase com o nosso método que a gente trabalha, é preciso identificar quais foram as 2 situações inesperadas que você viveu, que houve separação. E depois de identificado isso, nós usamos técnicas manuais para isso. A pessoa deita na maca, a gente testa a informação, mas muita conversa. Nosso método é um método de muita investigação, muita pergunta. Depois que você identificou esses 2 pontos, identificado, a gente parte para as resoluções, para as ressignificações, entender por que aquilo aconteceu, dar um novo sentido para aquilo. E depois que der um novo sentido para aquilo, muitas das vezes é necessária uma ação do paciente que está sentado à nossa frente, principalmente para sair da situação que ele vive de separação. Claro que muitas vezes essas separações envolvem lutos. Então, lutos inesperados, um AVC, um acidente, um infarto, separações indesejadas. Então, você não gostaria de se separar daquela maneira, que você foi pego de maneira inesperada, tá bom? A Lu disse aqui que o pai dela teve a primeira crise de psoríase quando a mãe dele, então a avó da Lu, faleceu. Possivelmente, Lu, se ele teve uma crise de psoríase logo depois que a mãe dele faleceu, no caso sua avó, ele já estava tentando resolver algum conflito de separação que já existia, tá? Pode ser uma filha, pode ser um cachorro, alguma coisa que inesperadamente aconteceu, tá bem? Então esse é o contexto da psoríase. Vamos a outra pergunta aqui. Motivo de alergia de pele, mancha vermelha de escama, principalmente no inverno. Cara, eu adoro essas questões que falam assim, olha, é só no inverno que acontece. Ontem mesmo eu atendi um menino de 12 anos que veio aqui ao meu consultório apresentando asma. E ele apresentava uma asma com crises de alergia também. Então era uma asma alérgica, tá? E como eu disse para vocês, a alergia tem um contexto de contato ou separação indesejada.
E a gente investiga aqui, pessoal, de uma maneira muito minuciosa. O que eu quero dizer com isso? A gente investiga tanto a vida da pessoa, então é do momento que ela nasce para frente, até o dia de hoje. No caso desse menino, ele tem 12 anos, então eu comecei a investigar contextos que envolviam isso. A gente, quando tem a possibilidade de estar presencialmente com o paciente, a gente também consegue tocar no paciente e confirmar algumas informações no corpo dele. E aí a gente confirma muitas vezes que quando você acha que é um trauma biológico, que a gente chama, que é um trauma que a pessoa, ou no caso esse menino, passou em vida, quando eu fui palpar o corpo dele, era uma situação de trauma intrauterino, uma separação intrauterina. Você fala, nossa, mas como é que ele percebeu uma separação intrauterina? Tá? Quando eu fiz um outro teste com ele, a mãe dele estava sentada nesse sofá e eu com ele ali na maca. Quando eu fiz um outro teste com ele, eu palpei o corpo dele num ponto específico, virei para a mãe e falei, mãe, é possível você ter perdido um filho quando você estava grávida dele? Porque aqui era gêmeo. Na hora ela teve uma taquicardia, o coração acelerou e ela falou, na 5ª semana, que foi quando eu falei para ela, falei, ó, foi na 5ª semana, ele tem um trauma de separação na 5ª semana. Na 5ª semana, eu tive um sangramento e eu tive a plena certeza que aquilo era um filho. Eu falei, pois era. E aí, a gente traz esse contexto para o corpo do garoto, traz esse contexto para a mãe, faz os movimentos que a gente faz aqui no consultório e libera essa informação. Por que eu falei essa história, pessoal? Porque ela me disse que ele apresenta muita crise no inverno. E aí ele mesmo falou, mas é porque tá frio, então quando tá frio eu tenho alergia. E aí ela sentada nesse sofá disse, mas filho, você lembra que a gente já foi para uma situação onde estava muito frio e você não teve? E ela me disse, numa viagem a Paris, no inverno de Paris, até sem camisa ele ficou num baita frio e ele não teve nada. Mas pode ser por causa do ar. Enfim, o que eu quero dizer? Depende muito do contexto. Então, se você só tem alergia no frio, claro, pode ser por conta do frio? Pode, a medicina tradicional fala isso. Mas a nossa visão aqui é investigar quando que houve algum contato ou alguma separação indesejada numa época ou numa situação que estava frio. É aí que a gente traz a informação. Porque senão, todo esquimó teria alergia, no caso do frio. Ou quem vive numa região fria, viveria de alergia. Mas não é assim que funciona. Existem outras coisas que envolvem alergia também. Então, o motivo de alergia na pele, com mancha que descama, é o corpo tentando resolver. Se é por causa do frio, precisa investigar se esse momento do trauma não aconteceu numa situação que estava frio. Tá bem? Faz sentido para vocês, gente? Vai dando os coraçõezinhos aí, vai enviando para as pessoas essa live. Eu vou falar por volta de uns 40 minutos. Nós estamos com 13, tá bom? A Júlia disse aqui, esse contexto de separação envolve também, por exemplo, demissão, transição de profissão ou contexto de separação com pessoas. Júlia, no caso dessas alergias que nós estamos falando aqui, necessariamente há contato, tá? Não é do trabalho, mas talvez as pessoas do trabalho. Então envolve relacionamento. Não somente com pessoas, pode ser com animais também, mas tem que haver esse contato, tá legal? Ou essa separação de gente. A Bruna disse, olha lá, as coceiras já começaram. A Bruna é nossa aluna, pessoal. E aí quando a gente está dando aula, tô dando aula para eles, ela já começa com a rinite assim, ó, rinite. Eu vou falar de rinite, tá bom? Daqui a pouquinho. Eu tenho esse problema de mancha vermelha e de escama na região do queixo, mas quando fico muito nervosa. Aí, Regiane, o que acontece? A gente investigaria o quê? O aspecto emocional que está envolvido. Se quando você está nervosa você tem uma descamação e fica vermelho no queixo, a gente vai investigar qual foi o contato, a separação que aconteceu no seu queixo, quando você ficou muito nervosa. O nosso cérebro é foda, gente. Nosso cérebro é foda. Eu tô aqui de boa no meu consultório, um silêncio.
Mas meu corpo, meu cérebro está reconhecendo o cheiro, a temperatura, está percebendo o som. Todos os meus sentidos estão funcionando aqui, mas eu não tenho consciência disso, por quê? Porque senão em 3 segundos a gente fritava o nosso cérebro. Ele filtra. Mas se alguém, de repente, eu não estou contando com isso, invade aqui para me assaltar ou para tentar me matar, sei lá, meu cérebro vai registrar esse evento. E tudo que acontece ao redor, tudo, o cheiro, a luz, o barulho, a temperatura, tudo vai ficar registrado. Se em alguma outra situação qualquer que não tem nada a ver com o assalto, eu entro em contato com algo que aqui dessa sala marcou no meu cérebro como um trauma, eu vou ter um trauma, eu vou ter uma situação que envolve o contexto que está aqui. Por exemplo, esse meu sofá, ele ainda tem cheiro de novo. Meu cérebro reconhece isso. Se eu tomo esse trauma e de repente eu vou numa loja para comprar uma mesinha e eu sinto o mesmo cheiro do sofá da minha clínica que quando eu fui assaltado estava acontecendo esse cheiro, quando eu tenho contato lá na loja, eu desenvolvo uma alergia. Pode ser. Pode ser outro sintoma, mas vamos falar que é uma alergia. Por quê? Porque é um contato indesejado. Eu não queria que ninguém entrasse aqui. Então, o nosso cérebro faz essas conexões. A gente precisa identificar. Tá? Rodrigo, reconectando com a vida, disse: e a rosácea? Vejo aparecer em muitas pessoas quando fizeram rebirthing. Rebirthing é o renascimento, pessoal. Renascimento é uma técnica de respiração que trabalha memórias de renascimento, tá? Principalmente traumas intrauterinos. Aí, Rô, são situações específicas, mas pensa só, numa situação de renascimento, onde a pessoa ela vai renascer, ela vai reviver o parto, por exemplo. Qual que é a posição do parto, né? Aqui, ó. Contato. Tem muito contato. Então faz sentido as pessoas envolverem rosácea também. Por quê, pessoal? Porque a alergia, na nossa visão, não é o problema. É a resolução do problema. A alergia, na nossa visão, ela acontece quando você está resolvendo um contato ou uma separação indesejada, ou você está revivendo uma situação que já foi traumática para você. Esse é o principal contexto. Principal contexto. Quando a pessoa senta aqui no consultório e ela fala: essa alergia começou há 3 meses atrás, qual que será que é o problema? Quando eu trago o contexto para a pessoa, há 3 meses atrás não é o problema, é a resolução do problema. Vamos olhar antes. Cara, você tem que ver as manifestações que acontecem aqui. Acontecem muitas manifestações, porque a pessoa está olhando para um lugar, mas não é ali que está. Está em outro lugar. Quando você mostra para a pessoa que existe uma situação antes do momento que ela tem alergia, ela fala: puta, fez sentido. Eu passei por uma situação assim. Tá? Ou de contato, ou de separação indesejada. Kátia falou: você comentou em uma live sobre pandemia e alergia de contato. Sim, porque agora, pessoal, quem tinha conflitos de alergia, conflitos de separação, quem tinha conflitos de separação antes da pandemia, numa situação de quarentena, você acabou tendo contato com essas pessoas. Vamos falar que é seu filho? Vamos falar que é sua mãe? Seu marido? E como eu falei para vocês, é uma resolução. Se é uma resolução, o seu corpo resolve quando há, de novo, essa solução de contato. A pandemia forçou as pessoas a ficarem juntas. Tá bom? Érica, tem uma pergunta sua aqui que eu vou responder porque tem pergunta na caixinha, igualzinha, tá bom? Rosácea, já respondi. Tenho sinusite, fobia, beleza. Muitas perguntas que fizeram aqui eu vou responder, tá bom? Que já mandaram aqui, ó. Aqui, ó. Solange deve estar na live aqui, ó. Deve ser minha mãe. Minha mãe diz que quase me afoguei no líquido ao nascer e ao mexer com água sinto muita dor. É o que eu disse das memórias. Pode ser uma memória dolorosa relacionada à água, tá bom? Dá para ressignificar isso daí. Tem uma pergunta aqui, pessoal. Deixa eu ir na ordem aqui, ó.
Na gravidez tive bolinhas vermelhas na mão durante uns 6 meses. Algum motivo? Olha, difícil dizer. Assim, pode ser que seja alguma alergia, tá? Mas na pior das hipóteses, essa alergia, ela está se curando. Muitas vezes, pessoal, não é porque a gente traz esse contexto de uma nova visão, situações diferentes, que tudo, a todo tempo, toda hora eu estou olhando para as questões. Se apareceu uma alergiazinha aqui, assim, no meu rosto, cara, não vou encanar. Nem vocês deveriam encanar com isso. Porque o nosso corpo tem os seus métodos de autorregulação, de autocura. Agora, se é uma situação recorrente, se é uma situação que se repete, se é uma situação que você está há mais de 3 meses, aí vale olhar. Mas de resto, pessoal, fica tranquilo. Tá de boa. Tá? Olha só. Olha essa pergunta, pessoal. Alergia vaginal pós-relação. Ele terminou comigo em seguida. Cara, vai ter uma galera que vai se identificar com isso. Então presta bastante atenção. De novo, pessoal. Alergia, independente onde ela aparece, se é no olho, se é no braço, se é na vagina, se é no ânus, qualquer lugar. Se é no pênis. Alergia é um contato indesejado ou uma separação indesejada. E aí, beleza. A pessoa disse alergia vaginal. O que isso quer dizer biologicamente? Qual é o sentido biológico dessa alergia? Significa que esse contato para ela foi indesejado. Ou uma separação indesejada. Se ela está sentada na minha frente, eu já ia trazer esse contexto. Aí o que acontece, pessoal? Olha a frase dela em seguida. Ele terminou comigo em seguida. Então teve a relação, não sei se foi logo em seguida, mas depois houve o término do relacionamento. O que o corpo dela inconscientemente registrou? Que aquela relação traz um contexto de tipo, porra, ele se separou de mim. Ele foi embora, uma separação indesejada. Aí aparece uma alergia. Ah, Tom, mas você disse que a alergia é um processo de cura e ela está vivendo essa situação agora. Aí qual seria a minha pergunta para essa pessoa? Fulana, e eu sei quem mandou, né? Então, fulana, já aconteceu isso outras vezes? E eu sei que já aconteceu porque ela já me contou. Então, essa situação não é o trauma, é uma repetição de trauma. Por mais que possa ter características de trauma. Mas se for um padrão, a gente vai olhar pro padrão e não só para a alergia. Por que isso acontece? Por que é que isso está acontecendo toda vez? Onde estão os padrões? Onde estão as lealdades? É isso que a gente faz no consultório. Tá bem? Minha filha tem alergia na parte inferior da coxa. A mesma alergia que eu tinha quando criança. Olha um padrão de lealdade. Isso é um padrão de lealdade. A filha não teve contato enquanto a mãe era criança, óbvio. Então, aqui, essa pessoa era uma criança e tinha alergia. Aí ela casou, tem um filho e essa filha dela tem a mesma alergia. É como se já viesse com esse drive, tá? Informação importante. Alergias em lugares específicos, olha só. Se você tem muita alergia na axila, se você tem alergia logo abaixo do seu glúteo, então nas pregas glúteas, se você tem alergia atrás dos joelhos, são 3 lugares que sugerem que o seu corpo está mostrando que houve separações na sua infância. De novo, axila, prega do glúteo e atrás da coxa, atrás dos joelhos, sugere que você teve separações da infância, porque são regiões de colo. Você pega na axila para colocar no colo, você apoia no bumbum para ficar no colo, seja no bumbum ou seja atrás da perna. Nesse caso, você que me mandou essa pergunta, por mais que seja na sua filha, eu investigaria você. Porque é o mesmo padrão, tá? Então começa a trazer aí
se não tem alguma relação de separação de colo, tá? Se você teve colo da sua mãe, se você teve colo do seu pai, tudo isso influencia. Mas claro, como eu disse, a alergia é uma tentativa do corpo se curar. Se não consegue, precisa investigar quais são os fatores que não deixam o corpo terminar esse processo. São vários, tá? Bronquite alérgica. Bom, aquela bronquite que ataca em determinadas situações. O que está por trás? Qual o sentido biológico da bronquite alérgica, pessoal? De novo, alergia, contato, separações indesejadas. E a bronquite, nessa situação bem específica, sugere que o seu corpo está entendendo situações de ameaça de território. Ameaças de território. Se você que me mandou essa pergunta perguntou por conta de uma alergia sua, você possivelmente tem percebido, talvez há anos, situações de separações ou contatos indesejados de uma ameaça ao território. Vamos supor que você tem isso desde criança. Desde criança, nessa situação, sugere que você percebia a ameaça de território. Então, uma outra pessoa, uma avó que tomava a frente da sua mãe, a sua mãe que não tinha segurança no território que ela vivia. Se essa alergia vem desde criança, principalmente antes dos 6 anos, a nossa investigação é com os pais, principalmente com a mãe. Se você desenvolveu essa alergia mais velha, a gente investiga a sua vida, sabendo que esse conflito pode ser seu, então de você nascida para frente. Esse conflito pode ser intrauterino, então a sua percepção através da percepção da sua mãe enquanto você estava no ventre, ou essa situação vem antes de você, que é uma coisa sistêmica, vem do seu sistema. Separações muito fortes, contatos indesejados muito fortes no seu sistema. Tá bom? Deixa eu responder essa pergunta da Bela aqui, ó. E alergia ao sol e ao calor? O que poderia ser? Sofro demais porque tenho que usar manga comprida para me proteger do sol, mas me deixa com calor, então tenho alergia de qualquer forma. A medicina tradicional, Bela, vai falar que isso é alergia do sol, por conta da pele e tal. A gente investigaria o quê? Situações que você teve contatos e separações indesejadas quando você tinha contato com a pele do sol. Quando você tinha contato do sol com a pele. Me lembro bem de uma paciente que eu atendi e ela falava isso. Eu tenho muita alergia ao sol, alergia ao sol, alergia ao sol. Quando a gente trouxe um contexto. Esse contexto de um contato indesejado, uma separação indesejada, quando ela estava exposta ao sol, ela lembrou que um tio a molestou na praia. Num evento de família, o tio foi lá e molestou ela. Tá? Então fez sentido bastante para ela. Rinite com contato com coisas guardadas. Eu vou falar daqui a pouquinho. Alergia alimentar não necessariamente entra na live de hoje, tá, Adriana? Mas só para te deixar um pouco mais acolhida, a alergia alimentar pode ser uma questão de intestino. Então, há poucos dias atrás eu falei, tá lá no meu canal do YouTube, um vídeo falando sobre doença celíaca, algumas intolerâncias, mas eu não descartaria o alimento que você tem alergia se o seu cérebro não registrou um contato, uma separação indesejada. De repente você estava comendo, sei lá, uma pera e no momento que você comia a pera, seus pais começaram uma treta e se separaram. Ou você viu uma separação iminente dos seus pais naquele momento, tá? Então a gente avaliaria mais ou menos esse contexto aí. Deixa eu ver outra pergunta aqui, pessoal. Aqui, ó, os da rinite aí, ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Rinite era uma coisa que eu tinha muito, mas muito. Assim, aquela alergia de parecer um sapo boi. O rosto inchava, não respirava. Eu ainda tenho um pouquinho, bem um pouquinho. Mas por um bom tempo, logo depois da formação, eu lembro que lá no curso, lá com o Maurício, eu tinha muita, no meio do curso. Depois, sem saber o que eu fiz, sem saber qual foi a informação que fez sentido pro meu corpo, ela sumiu. Eu fiquei bom,
uns bons 4 anos aí sem ter nada, zero, nada, nenhuma crise de rinite. Mas, trazendo o contexto da rinite para vocês, pessoal. A rinite alérgica, o contexto biológico da rinite alérgica é uma ameaça. Mas é uma ameaça real. Então, pode ser que você precise... O sentido biológico é: eu preciso aumentar a sensibilidade da minha mucosa, do nariz, para conseguir farejar o perigo. Trazendo um contexto um pouco mais familiar, além desse perigo, vocês vão lembrar de várias cenas que vocês já viram de crianças que choram ao nascer, e quando o médico aproxima a criança da mãe, quando ela percebe o cheiro e a presença da mãe, ela para de chorar. Logo, se você desenvolveu uma rinite alérgica, eu também investigaria. Além desse contexto de ameaça, eu investigaria se não houve alguma separação percebida por você, ainda na primeira infância, em relação à sua mãe. Ou se você não canalizou, não foi leal à sua mãe, quando a sua mãe estava desconfiando que o seu pai estava traindo ela, e ela precisava farejar o perigo. Então são vários contextos. Mas o principal para você que tem rinite alérgica é a ameaça. Qual é? Faça essa pergunta a você que tem rinite. Qual é a ameaça que eu percebo agora? O que eu tenho percebido agora de ameaça? Tá bom? Muitas bolinhas na região da fralda. Já tratamos como fungo, herpes e nada sara. Pode ser por causa do calor? Pode. Não descartaremos essa possibilidade. Mas quem trata isso é a medicina tradicional. Nós investigaríamos o que eu disse ainda há pouco, você que me mandou essa pergunta. Será que essa criança não precisa de um colo? Será que ela não está percebendo uma separação do colo? Será que essa criança, sua filha, não está sendo leal a você, que não teve um colo? Perceba como é profundo isso. Por isso que aqui as pessoas ficam 2 horas comigo. Tranquilamente, em 2 horas. Palpa o corpo, pergunta, investiga, vai para a maca, volta. Sem pressa. Para realmente chegar num ponto onde possa fazer sentido para as pessoas. E elas saírem daqui com mais tranquilidade e uma... como é que eu vou dizer? Não um processo de cura, porque a gente não cura nada. Uma informação. Uma ferramenta a mais. Uma informação que vai expandir a consciência. Tá bom? Psoríase, de onde vem? Por quê? Quando? Como curar? Já respondi. Vamos ver isso aqui, ó. Pés rachados podem ser considerados alergias? Não, é outro tecido. Tá, Vini? Você vai saber logo no curso. Me pergunta na próxima aula, tá? Eu tenho uma alergia quando o meu cachorro encosta em mim, mesmo por cima da roupa. Me dá alergia. Na minha outra cachorra pequena não dá nada. Olha só, né? Algumas pessoas de repente vão falar por causa do pelo, é por causa do cheiro, é por causa da raça. Eu investigaria o porquê que você tem alergia a um cachorro e a outro não. É aquela típica situação, pessoal, que a pessoa chega aqui e fala assim: eu tenho alergia a pó. Eu recebi algumas perguntas aqui, algumas pessoas até mandaram: tenho alergia a pó, beleza. Mas é todo lugar que você tem alergia? Aí a pessoa começa a trazer, e muitas vezes, elas trazem informações que elas foram para algum lugar onde tinha muito pó e ela não teve nada. Fala, porra, então por quê? Se fosse de fato uma sentença, você teria em todo lugar. Mas não é todo lugar que você tem. Tá? Muito bem. Alergia a gato, coça e incha meu rosto. Por que será, hein, Alê? Minha bebê começou com alergia a pó. Como eu falei, o pó, pessoal, talvez seja de fato uma coisa que causa rinite. Mas será? Olha aí, a minha bebê. E você que me mandou, sua bebê tem o mesmo tamanho, mesma época do meu filho.
Será que não é você que se preocupa demais com isso? Será que é um medo que você tem? E aí quando tem algum pó, sua filha tem uma crise de rinite, também não é pelo medo que você está passando daquele pó? Aquele pó que pode vir a entrar no nariz, no cérebro, sabe? A reprogramação me ensinou a ser menos encanado, pessoal. Menos encanado. Meu filho tem 8 meses e meio e teve uma única febre na vida. Uma única febre. Então, assim, é uma condição do tipo, então eu vou fazer o curso para que meu filho não tenha mais febre? Não, cara, mas a gente vive leve. A gente vive tranquilo. Então, se ele tem uma alergia na boca, a gente vai olhar e falar, é só uma alergia. Se ficar repetindo isso, aí sim a gente vai olhar um contexto de separação ou contato indesejado. Às vezes, seu filho ou você desenvolve uma alergia aqui, principalmente filho, tá, pessoal? Principalmente filho pequeno. Desenvolve uma alergia no rosto depois que ele foi beijado por alguém que você não queria que tivesse beijado seu filho. Olha a Milena aí, ó. Nossa, grande aprendizado na reprogramação, ser menos encanada. Você tá com seu filho tá brincando no colo de alguém. De repente é uma pessoa que você até gosta. Mas você fala assim, só não beija, tá? Não encosta. A pessoa vai lá e beija seu filho. Seu filho pode ter uma alergia por uma percepção sua, que você não queria, ele ressoa o seu campo. Tá? Então, várias situações. Basicamente, contatos e separações indesejadas. Olha aí, ó. Eu só tenho alergia a pó na casa dos meus pais. Que sentença, né, cara? Eu tenho alergia a pó. Você tem alergia a pó, fulano? Tenho alergia, mas só na casa do meu pai e da minha mãe. Só lá. Qual é o contato e separação indesejada que seu corpo percebe nesse ambiente da casa dos seus pais, hein? Olha só. E o vitiligo? O vitiligo é outro tecido, tá? Mas também envolve separação brutal. Vou falar de vitiligo num outro momento. Deixa eu responder a última pergunta aqui, ó, da Júlia. Eu nasci com uma mancha no pé, acho que é mongólica o nome. Olha, se não te incomoda, tá? É legal saber as coisas. É bem legal. Você, que da hora, né, cara? Faz sentido e tal. Mas, por exemplo, isso muda na sua vida? Uma manchinha no pé? Muitas vezes não. Na maior parte das vezes não. Na maior parte das vezes... Eu até dou risada com algumas perguntas que me mandam, não com essa, tá? Mas eu até dou risada muitas vezes, porque as pessoas fazem umas perguntas mas tão específicas que eu falo, cara, essa pessoa com certeza não pagaria uma consulta para saber disso, sabe? É mais de curiosidade. Se aquilo não tem influência na vida da pessoa, se não atrapalha, mas também, sabe, se não atrapalha a sua vida, relaxa, gente. Dá uma desencanada. Não pensem que é porque eu sou reprogramador, que eu trabalho com isso, que a todo momento eu tô pensando que se eu tropecei aqui, por que será? Se eu tô coçando meu nariz, que tipo de alergia? Que tipo de contexto? Não, relaxa, gente, relaxa. É mais de boa do que isso. A gente aprende a não ficar encanado com tanta coisa. Mas é possível, quando você está numa situação que te incomoda, ou através do seu filho te incomoda, você olhar e ressignificar. E te dar uma leveza. Essa é a principal coisa, é leveza. Meu filho tem alergia ao suor nas dobras dos cotovelos e joelhos. A medicina tradicional vai olhar o suor. A gente olharia contextos que envolveram separação indesejada. Então pode ser um toque. Pode ser um toque que você percebeu e não seu filho. Então, a gente sempre tem a possibilidade. E outra, prestem bastante atenção. A gente não inventa. Tem contexto. Tem estudo. As pessoas que trabalham com isso, elas têm que, primeiro, se trabalhar
muito. Segundo, se trabalhar o tempo inteiro. E terceiro, ajudar as pessoas. Aí sim. Então você consegue tirar as suas percepções e entrar na cabeça do paciente, entre aspas, para conseguir entender como é que ele viveu essa situação. Porque o que foi conflito para mim, talvez não foi o paciente. O que foi uma separação para mim, não é uma separação para ele. E vice-versa. A nossa habilidade, eu digo isso, todo reprogramador é treinado para ser habilidoso. Habilidoso nas perguntas, habilidoso na investigação. Tem muito treino. É muito tempo de formação para conseguir realmente capacitar as pessoas. Então, se você tem interesse em marcar uma consulta, tem interesse em olhar uma situação além do aparente, procura um reprogramador, entre em contato aqui e manda mensagem para mim. Eu tenho certeza que a gente pode dar um olhar um pouquinho diferente para as coisas que você tem passado. Tá? Aline Zanelli, Deus meu, marca a consulta para a mãe aqui. Que isso, tô chocada. Bora, você tá enrolando. Faz uns 3 meses já. Tô pronto aqui para receber vocês. Prontíssimo, tá? Com a sua live descobriu o que causou a dermatite atópica que meu filho tem. É isso, Thaís. Eu recebo direto, perguntas, respostas assim. No meu inbox chove situações que, olha, vi um vídeo seu de rinite no YouTube e, caramba, minha rinite sumiu. E olha que o vídeo, cara, é um vídeo que eu fiz na Alemanha, num iPad velho, mas o contexto é importante. O conteúdo é muito forte. Então, a informação cura, pessoal. Isso não é uma informação de saúde necessariamente. É uma informação de consciência. E através da consciência você pode melhorar a sua saúde física, mental, social, tudo. Nosso trabalho é um trabalho de consciência. Inspirar. Se tudo isso aqui, pessoal, fez sentido para você, deixa o seu curtir, deixa o seu like, compartilha com as pessoas, envia para as pessoas essa live, porque o conteúdo dela é poderosíssimo. E lembrem-se, a alergia é uma fase de cura. Se vocês assistirem essa live, prestem atenção, vocês 50 pessoas que estão aqui. Se vocês assistiram essa live e amanhã, depois de amanhã, vocês desenvolverem dermatite, urticária, rinite, alguma coceira, gente, relaxa, tá tudo bem. É o seu corpo entendendo, você foi buscar informações que o seu corpo vai ressignificar isso, tá bem? Então relaxa. Bela disse, meus irmãos que são gêmeos têm um problema de alergia na cabeça, tipo uma casquinha. E isso começou um tempo depois que minha mãe se separou do pai deles. E até hoje nenhum tipo de tratamento teve sucesso. Pode mandar mensagem para mim, Bela. Com certeza, com certeza. Se pode ter relação? Sim, com certeza. São separações, né? Gêmeos, cara, gêmeo é foda. E vou dizer, não é só gêmeo, tá? Gêmeo mesmo. Quando a diferença dos filhos ela é menor de 2 anos, sistemicamente às vezes ainda tem a frequência de gêmeos. Então vale investigar. Beleza, pessoal? O que eu quero pedir para vocês agora é a contribuição de vocês. Para curtir, compartilhar, mandar essa like, encher de coração aqui. Semana que vem a gente vai voltar com uma outra live. Eu não sei se daqui ou da minha casa. Mas você que está aqui e tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, entre em contato comigo por inbox. Se você quiser olhar além do aparente para sua alergia, para um comportamento, para alguma questão que está emaranhada na sua vida, pode ligar para mim, pode entrar em contato comigo, porque aqui a gente consegue olhar além do aparente. E vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Até mais, pessoal. Um grande abraço e até mais. Valeu!